Tá? Então, é isso que se chama um médium experimentado. Médium experimentado é aquele que tem conhecimento daquilo que ele está realizando. Ele sabe aonde que ele sabe quando vai e sabe quando volta, e sabe as consequências. Mas isso que eu estou falando aqui é quando nós fazemos um passe numa pessoa. O médium pode receber esse impacto. O médium também recebe quando ele fala com uma pessoa pelo telefone. Se aquela pessoa tiver o objetivo de pedir auxílio, quando você desliga o telefone, você está com essa frequência. Você pode ficar com nervoso, você pode ficar com a irritação, você pode ficar com a brabeza daquele telefone. Então, o médium tem que registrar quando que ele começou a passar mal e de onde que veio aquela reação. De uma conversa, de um telefone, de uma vibração, porque eu orei por alguém, eu pedi, né? Porque nós médios somos muito intrometidos. Todo médio tem uma mania de se intrometer na vida dos outros. Isso é 2 e 2 são 4. Por isso que eu falo, não se intromete muito. Porque nós sofremos essas condições. Só que médio tem que saber. Entrou na vida dos outros, sobrou para você. Socorreu ali, sobrou para você. Deu passe, sobrou para você. O que é diferente quando o médium está incorporado. Diferente quando o médium está incorporado. Entendeu o que eu falei? Quando o médium trabalha incorporado, ele não sofre consequências. Quando o médium trabalha como na irradiação, que ele envia e volta para ele, envia e volta para ele sofre muito mais essas consequências. Mas quando o médium trabalha incorporado com seu espírito protetor, a segurança de ir e de fazer o trabalho é totalmente diferente. As consequências são muito menores. Isso é importante que o médium vai aprendendo o porquê do evocar os seus protetores. Porque quando nós precisarmos orar, quer aqui, quer acolá, se eu evocar os meus protetores e a minha equipe estiver do meu lado, eu sofrerei menos, muito menos consequência. Então, à medida em que a nossa equipe de trabalho fica do nosso lado, nós sofremos muito, muito, muito menos as consequências de qualquer outra atividade. Por isso que o médium novato, eu falo para ele, fica em você, porque eu já conheço que ele vai se intrometer e vai sobrar para ele. Então, mas o médium que já tem um aprendizado, qual é a técnica dele? Trabalhar com a sua equipe de trabalho. Isso é fundamental. E pode os espíritos, o médium aprendiz, ele inicia com o espírito um trabalho, ele começa a vibrar, vamos supor, por um filho, e ele chama determinado espírito para ajudar ele lá. No meio do caminho, muda a frequência, chega outra entidade, chega outro espírito para te auxiliar a você fazer o trabalho para o seu filho. E se piorar a situação, pode chegar um outro espírito, uma outra equipe de trabalho para te dar assessoria naquele trabalho que você está fazendo. Então, por isso que eu falo que o médium ele tem que começar a desenvolver-se e chamar as suas equipes de trabalho para a segurança do próprio médium. Essa é a segurança dele. Até mesmo quando nós estamos obsediados. Porque se eu sentir que estou obsediada, eu, com a minha dificuldade, posso chamar um protetor. Venha me auxiliar a sair dessa obsessão, que eu estou aqui numa situação muito difícil. Mas, se aquela situação ali que eu estou, pode vir uma outra entidade mais adequada ao meu processo obsessivo, que ali eu estou falando obsessivo no sentido de estar ao meu lado, que ainda não tomou conta da minha mente e que eu sei que está ao meu redor, porque eu sinto, eu registro, só que eu não estou totalmente dominada. Então, eu evoco um protetor para que ele venha me auxiliar, retirar, e nesse evocar, eu chamo um
Pode aparecer o outro, o outro, o outro, de acordo com a minha dificuldade. Então, o médium pode trocar de frequência de protetores de acordo com a necessidade do médium. Isso é muito importante. Médium saber a hora e o momento que tem que trocar a sua equipe de trabalho. Então, é por isso que médium, então, dá aquela paradinha, dá aquele branco, uma entidade sai e retorna a outra. Isso nós acostumamos a ter esse branco, a entidade se retira, dá o branco e chega outra entidade e começa o trabalho. Então, o médium não tem medo nesse horário do branco. Esse horário que o médium, assim, parece que perdeu o vínculo. Ele perde o vínculo e aí ele entra com outra força. Ele perde o vínculo e entra outra equipe de trabalho. Então, isso se chama experiência, pesquisa, conhecimento. Então, o médium não pode ter o medo de trocar sua equipe de trabalho, porque aquela equipe que veio não é especializada naquele prestar aquele tipo de socorro. Se nós estamos ali fazendo um trabalho de cura, mas existem espíritos inferiorizados ao redor daquele local, vai vir primeiro os espíritos para limpar, para retirar os espíritos inferiorizados, para depois nós podermos fazer a vibração de cura. Então, é isso que se chama experiência. Médios experimentados, médios que podem organizar a sua vida, médios que podem administrar a sua vida, porque depois você aprende a administrar todo o teu lar, toda a tua vida, a sua viagem, os seus filhos. E é por isso que o médium precisa desenvolver a sua equipe de trabalho. Ele não pode ser dependente de outro. Não estou falando isso que você não possa ser, mas eu estou dizendo onde você tem que chegar. Nós não podemos ficar dependente, como nós fomos no passado. Dependemos de um religioso para nos curar, dependemos de outra pessoa para nos curar, de um pastor, de um padre, de um dirigente de centro, de um curador. Não, eu tenho que aprender e auto me libertar na minha construção. Porque eu posso precisar de qualquer outro médium para me auxiliar. Não haverá dúvida quanto a isso. Médium tem que pedir socorro. Mas, automaticamente, eu também preciso crescer. Esse é o ponto de vista altamente importante. Médium não pode parar. Médium não pode estacionar-se. Porque quando nós estacionamos com uma equipe de trabalho, nós ficamos parados ali. E a mediunidade, ela é evolutiva. Eu começo com uma equipe de trabalho e eu vou crescendo com a minha equipe de trabalho, à medida em que eu estudo, à medida em que a minha moral cresce, à medida em que eu tiro as imperfeições, à medida em que eu me torno mais simples, à medida em que eu me melhore, que eu vou me adaptando a um novo estudo e pesquisa, então eu começo a desenvolver uma nova equipe de trabalho. E é isso que é o crescimento do médium. Até o médium chegar a se tornar um médium planetário. E isso é um crescimento. Nós começamos na nossa casa, o nosso lar, eu, a família, aquilo que está na minha volta. Aprendo a organizar o centro, a comunidade, o meu lar, a minha família. Então, se eu não tiver toda essa experiência, eu não tenho como ser um médium planetário, eu não tenho como orar pelo sistema grandioso, porque eu não tenho técnica para fazer isso. Quer para rezar de uma forma planetária, eu preciso ter técnica, eu preciso ter conhecimento para fazer isso. Eu preciso saber como que os espíritos vão trabalhar e como eu vou trabalhar e como que eu vou entrar e vou sair com alta precisão. Então, é isso daí. Quer que eu vá trabalhar numa região umbralina,
quer que eu necessariamente tenho que trabalhar numa região umbralina, eu tenho que saber entrar e eu tenho que saber sair. Essa é a precisão do médium. Médium tem que saber entrar e sair, igual nós. Eu entro e saio de um supermercado, eu entro e saio de um casamento, eu entro e saio de uma igreja, mas eu tenho que saber as consequências que eu tenho. Quais são os espíritos que estão ali no supermercado? Quais os espíritos que estão dentro da igreja? Quais os espíritos que estavam lá no casamento? Quais os espíritos que não gostam de mim? Então, eu tenho que ter esse conhecimento. E todo esse local, as equipes de trabalho nem sempre são as mesmas. São referentes à qualidade do fluido. Então, se eu vou num local em que a qualidade do fluido é maligna, é densa, é pesada, eu vou ter que trabalhar com uma resistência, um sistema de proteção muito maior. Porque eu não posso entrar num local sem que a minha equipe de trabalho esteja pronto para entrar comigo e sair comigo. Isso é fundamental. Então, não existe uma audácia de guerreiro sem ter armas adequadas, sem não saber manipular os fluidos, desintegrar os fluidos, solver, sem saber desmagnetizar, tirar aquelas energias, cortar aqueles fios, limpar aquele local, higienizar, restaurar, reurbanizar aquele local. Então, a mediunidade, ela é evolutiva. Quando nós paramos de crescer. E por isso que eu vou dizer, vou continuar dizendo, o médium não pode parar de estudar nunca. Nunca. Porque esta é a evolução da mediunidade. Não existe aquilo, eu estudei um tempo depois. Não, você pode até parar por alguma razão, você não teve tempo, por vários compromissos. Mas isso não quer dizer que você deva parar. Você pode fazer um recesso de estudo ou de qualquer outra coisa, porque você está se ocupando de outra coisa. Você está se ocupando de um doente, você tem dificuldade, às vezes, de você estudar e tudo. Mas isso não quer dizer que a sua equipe de trabalho não esteja ali com você 24 horas te ajudando a cuidar do doente. Essa que é a diferença. A diferença é o médium saber que ele tem uma equipe ali para cuidar do doente, que está com ele ali a equipe de socorro. É isso que nós, médios, temos que aprender. Não é dizer assim, eu não posso ir no centro espírita. Aí você não ora mais? Aí você vai ficar com o doente ali naquela pasmaceira de fluido, sem você tirar? Sem você rogar a sua equipe de trabalho? Sem fazer uma limpeza fluídica naquele local? Não vai trazer a paz? Não vai manter a ordem, a disciplina? É isso que médium tem que fazer. Médium põe ordem, disciplina onde quer que ele esteja. Pode estar maior bagunça. Ele chega e põe disciplina, porque ele não põe disciplina sozinho, mas ele põe disciplina se tiver uma equipe de trabalho. É isso que médium tem que aprender. Para que você desenvolve toda essa sua capacidade? Essa sua capacidade é para você pôr ordem no seu caminhar, por disciplina, por organização, colocar prosperidade, colocar a luz, tirar as imperfeições, fazer o crescimento e o aprimoramento da família. É isso que vocês precisam chegar. Só que nós temos que iniciar de um trabalho pequeno e vai se iniciando esse crescimento, essa evolução. Só que nós temos que dizer onde você tem que chegar. Você tem que chegar à autossuficiência. Você tem que chegar ao seu comando total da sua mediunidade, porque você está aqui para evoluir. Tá? Estudar é muito importante, mas o exercício da mediunidade é mais importante ainda, porque você estuda e necessariamente você precisa desenvolver essa pesquisa,
como trabalhar com seus protetores, como realizar esse trabalho, como que você vai fazer o melhor. É isso que é o estudo, pesquisa e educação da mediunidade. Nós já falamos, o que você tem que pesquisar? A educação é essa forma de se preparar, de disciplina, de organização. Então, a mediunidade, ela tem todo esse meio, ela é grande, ela é gigantesca. Talvez nessa encarnação nós não vamos conseguir estudar todos os meios de trabalho da mediunidade, porque é muito grande, é gigantesco esse aprendizado, para chegarmos lá e nos tornarmos alguém, um guardião, uma equipe de defesa. Nosso trabalho ele é muito pequeno, mas nós iniciaremos sempre dentro do lar, para o desenvolvimento maior. Por quê? A nossa família vai crescer, as dificuldades vão crescer, os problemas sempre vão crescer. Nossa família, à medida que eles casam, aumenta. À medida que chegam os netos, aumenta. À medida que chegam as namoradas, aumenta. À medida que chegam os noivos, aumenta. E à medida que esse povo vai aumentando a nossa família, nós devemos estar adequada para esse crescimento. É isso daí. Porque passa muito rápido, mais rápido do que vocês possam imaginar. Quando vocês olharem para os seus filhos, eles pareciam que tinham 5, 6 aninhos. Agora você olha e seus filhos estão com 50, quase 60 anos. E você olha e você vê seus filhos de cabelo branco e você não acredita, porque o mundo passou muito rápido, rápido demais, rápido demais. Então, nós temos que preparar para esse futuro. E esse futuro é que nós devemos estar preparados. Porque na nossa família vai adentrar outras pessoas. Adentrarão as noras e os genros. E adentrarão os netos. E aí é que a nossa força tem que estar preparada para uma nova organização. Porque tanto o genro quanto a nora vão chegar para a nossa casa com tudo. Vão vir com tudo. E se eles não têm conhecimento, não têm preparo da vida, nós ali vamos sofrer consequência dessas reuniões. E nós não vamos poder ficar brava e nem revoltada. Nós vamos ter que dar conta do problema. Gostaram do que eu falei? Vão ter que dar conta do problema. Não temos saída. Então, por isso que eu digo que o médico tem que crescer, porque nessa hora ele tem que ter segurança e saber que a sua equipe de trabalho pode, dentro de alguns anos, botar tudo em ordem. Nós podemos levar 3 anos para colocar uma casa em ordem. Quem está orando nesse tempo comigo e com a Eli, se você olhar lá quando você iniciou, hoje você deve ter crescido bastante, porque você conseguiu um caminhar, um seguro. Mas você vai ter que estar pronta para quando aumentar a sua família, quando chegar os problemas de família. Quando você for mãe é uma coisa, quando você for avó vai continuar do mesmo jeito. E quando você for bisavó, vai continuar do mesmo jeito. Então, o negócio é crescer sempre. Nós não temos saída. É desenvolver esse potencial para poder girar toda essa família ao nosso redor. Esse é o compromisso da mediunidade. É aí que vocês precisam chegar. Certo? Entenderam? Tudo bem? Ótimo. Então, vocês estão aqui. E agora nós vamos fazer a nossa prece. Então, vamos nós, nesse momento, vamos nos posicionarmos para orarmos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, a Deus Pai, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E vamos rogar a Ele nesse momento todo o amparo, toda a proteção,
toda a bênção necessária para que possa envolver o nosso lar, possa envolver toda a nossa família, todos os nossos benfeitores possam estar conosco, nos auxiliando, nos amparando e nos fortalecendo. Pai misericordioso, permita nesse momento que as energias cósmicas, que as energias ectoplasmáticas nesse momento possam derramar sobre todos nós, nos envolvendo, nos fortalecendo, nos enriquecendo, Senhor, com essa energia de paz, de amor, de bênçãos. Rogo-te, Senhor, toda essa energia solar, que caia esses raios sobre o nosso lar, sobre cada médium, Senhor, e fortaleça o seu corpo material, fortaleça o seu corpo perispiritual, a vossa alma. Rogo-te, Senhor, todas as energias lunares, Senhor, dos espíritos que trazem essa energia para restabelecer toda o nosso corpo material e perispiritual. Permita, Senhor, que esse templo de amor se abra e rogamos nesse momento, ó Pai misericordioso, rogamos ao grande Mestre Jesus, a esse irmão maior, que nos ilumine nesse momento, que nos fortaleça, que toda a sua ordem crística, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, possam estar conosco, nos auxiliando, como rogamos aos anjos, aos arcanjos, como pedimos às falanges, Senhor, do Espírito de verdade, para que venham nos auxiliar, para que venha abrir o nosso conhecimento, nos trazer a orientação, a instrução, nos tirar, Senhor, da preguiça, da ociosidade, que possamos aprender, estudar, trabalhar, edificar o nosso mundo. Pai misericordioso, permita que os espíritos consoladores, que as falanges benfeitoras, que auxiliaram o nosso irmão Allan Kardec, possam estar conosco, abrindo este conhecimento, nos trazendo a luz, nos trazendo a sabedoria, como rogamos às falanges médicas de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de André Luiz, as falanges benfeitoras de Francisco de Assis, as falanges de Joana d'Arc, de São Jorge. Pedimos nesse momento e evocamos todos os nossos ancestrais, toda a nossa equipe familiar que venha nesse momento, possam nos auxiliar. E rogamos também, Senhor, a presença de toda a nossa equipe de trabalho, todos os nossos benfeitores, que nos envolvam neste momento, que abra nesse momento as nossas bacias, a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral. E nesse momento nós pedimos, Pai, nós pedimos a nossa equipe para puxar todos os nossos obsessores, todos os nossos rivais, adversários, todos os fascinadores, os subjugadores, todos esses espíritos que atrapalham a nossa vida material, espiritual, profissional, financeira, aonde nós temos preocupações, Senhor. Nós pedimos nesse momento que a nossa equipe de trabalho adentre, que os espíritos trabalhadores possam, nesse momento, puxar todas essas entidades, trazendo para dentro dessas bacias, e que o fogo etéreo, neste momento, vai queimando, desmaterializando, desvinculando todos esses espíritos de cada um de nós. Que os nossos protetores, os nossos pretos velhos, índios, caboclos, baianos, boiadeiros,
toda a nossa equipe de trabalho, todos os nossos guardiões, nesse momento, gire à nossa volta, passe por dentro do nosso lar, passe por cada familiar que nos preocupa, passe por todos os cantos e vai retirando todas essas entidades, todos esses espíritos preguiçosos, doentes, recém-desencarnados, todos esses espíritos ligados aos vícios, às drogas, à sexualidade, todos esses males, todas essas dores, todos esses espíritos infartados de AVC, possam, nesse momento, serem recolhidos a essas bacias, para que, nesse momento, o Senhor, com essa energia etérea, vai queimando, desmaterializando, desintegrando todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, tirando todos os ranços, tirando todas as ofensas, toda a ira, todo o ódio, toda a discórdia, toda a maldade, toda a hipocrisia, a falsidade, a calúnia, retirando todos esses espíritos, Senhor, que nos cobram um passado de dor, Senhor. Misericórdia, meu Deus, eu vos rogo neste momento, que sejam auxiliados, amparados, socorridos todas essas entidades, todos esses nossos inimigos, inimigos familiares, inimigos, Senhor, que nós prejudicamos, ferimos, machucamos, que eles sejam auxiliados, que eles sejam amparados, que venham a esse fogo etéreo para libertá-los, Senhor, do seu ódio, da sua maldade, da hipocrisia, da falsidade, das calúnias. Misericórdia, Senhor, para com todas as crianças famintas, todas aquelas abortadas, todos os jovens viciados, todos os adultos e velhas, Senhor, abandonados. Misericórdia, Senhor, para com todos esses espíritos que sofrem e batem à nossa porta, por todos os católicos, evangélicos, espíritas, todos os místicos, Senhor, todos aqueles, Senhor, que se aproximam de nós, que adentram o nosso lar, que batem à nossa porta pedindo socorro, que sejam auxiliados, amparados, que as falanges amigas benfeitoras vão, nesse momento, higienizando, desmaterializando, desmagnetizando, dissolvendo todo esse fluido denso, tirando de cada um de nós, que esse fogo possa queimar em nós todos os nossos maus pensamentos, as nossas más ações, as nossas criações mentais, tudo aquilo que envolve o nosso lar, queimando todo o nosso lar, Senhor, dessas formas, pensamentos, dos miasmas das formas deletéricas, deixando o nosso lar livre e desimpedido. Rogamos ao Senhor misericordioso por todas essas obsessões complexas, por todos esses espíritos arraigados ao mal, Senhor, que sejam auxiliados, amparados e socorridos. E pedimos, Pai misericordioso, aos espíritos que trabalham com as águas dos mares, dos rios, das cachoeiras, dos aquíferos, Senhor, as águas medicinais, que venham e possam transbordar por todo o nosso lar, lavando todo o nosso lar, todos que aqui estão, Senhor, todas as bacias que vão lavando, limpando, higienizando, fazendo toda a transmutação perispiritual, fazendo toda a limpeza, trazendo o fluido curador, o fluido de paz, de harmonia, o fluido de alegria, de prosperidade, Senhor, misericórdia, Senhor, que a luz do seu amor, que a partícula do vosso amor, ó Pai, possa ser derramado por todos nós, encarnados e desencarnados, por todos, Senhor, que possam assimilar, absorver toda essa energia,
possa se curar, Senhor, de todos os seus males, de todas as suas dores, de todas as suas angústias. Misericórdia, Senhor, que os 10 mandamentos possam, nesse momento, Senhor, ser absorvido por todos os espíritos encarnados e desencarnados, Senhor. Misericórdia, Senhor, e rogamos nesse momento por todas as nossas colônias espirituais, que venham toda essa equipe socorrista e que possa passar pela consolação, pela regeneração, pela redenção, pela lama astral, e retirando todos esses espíritos, encaminhando-os às colônias, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais, às câmaras de retificação, Senhor, de regeneração, aos presídios educativos, para que todos ali, Senhor, possam ser auxiliados, reeducados, transformados, transmutados, Senhor. Misericórdia, Senhor, e rogamos, Senhor, que as colônias espirituais possam também receber todo o amparo, toda a energia dos espíritos superiores, as energias solares, as energias lunares, as energias dos mares, Senhor, dos oceanos, as energias do reino animal, Senhor, do reino vegetal, do reino mineral, toda essa energia, fortalecendo, reequilibrando, abastecendo todas as colônias. E pedimos nesse momento, Pai, que abençoe, Senhor, e que feche as nossas bacias da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, Senhor. E voltamos, Senhor, para o nosso lar. E pedimos nesse momento, Senhor, que a partícula de amor, que a partícula de sabedoria, que a partícula da prosperidade, da felicidade, da multiplicação, Senhor, dos nossos bens, possam se derramar sobre todo o nosso lar, envolvendo, trazendo a paz, trazendo a alegria, a felicidade, a beleza, trazendo a força, a coragem, trazendo o amparo, Senhor, dos espíritos superiores, do nosso anjo guardião, de toda a nossa equipe de trabalho, Senhor, que possa, nesse momento, levantar as barreiras de proteção, trazendo toda essa energia, Senhor, de luz, de paz, de amor, de muito amor, Senhor. Que os nossos benfeitores espirituais possam estar conosco, nos orientando no nosso momento do nosso repouso físico, que o nosso anjo guardião nos leve para estudar, para trabalhar no mundo dos espíritos, para podermos crescer, para que possamos estarmos juntos com essa equipe, com os nossos entes queridos. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela oportunidade de aqui estarmos nesse grande hospital, nessa grande escola, Senhor, que é um planeta Terra. Que a luz do seu amor possa envolver a todos nós, Senhor. E assim agradecidos somos por todo, Senhor, por tudo quanto nos desse. Pedimos permissão para encerrarmos nesse momento o nosso momento de prece. Que a sua paz, que o seu imenso amor, Pai, o amor de Jesus, de Maria Santíssima, dos espíritos benfeitores, possam nos envolver. Obrigado. E assim, em nome de Deus, nós pedimos permissão para encerrarmos as nossas atividades, Senhor. Que o Senhor nos abençoe agora e para tudo e todo sempre. Que assim seja.